Quando a medicação falha, quando os tratamentos fisioterápicos falham, quando os bloqueios falham, a gente fica sem ter o que fazer. E isso me persegue desde que eu era residente lá em ortopedia, lá atrás. Esses casos mais graves que teoricamente não teriam solução. Então, ao longo da carreira, eu fui procurar cada vez mais estudar esses casos crônicos de dor para trazer solução diferente. Até que eu me deparei com a eletroestimulação, né? O que é eletroestimulação? A eletroestimulação é uma alternativa para esses pacientes que, entre aspas, não tinham solução nenhuma. É um aparelhinho que a gente implanta em cima da medula e a gente coloca um marca-passo dentro do corpo que, por estímulos elétricos, ele consegue, como se fosse enganar o sinal de dor que vem das pernas e da coluna lombar baixa, filtrar esses impulsos na medula e o cérebro traduzir isso como não dor. Então a gente consegue aliviar a dor do paciente colocando como se fosse um marca-passo para a dor. Esse é o chamado estimulador espinhal. E assim, como tudo, né, nesse mundo, ele veio ficando cada vez melhor. É igual o celular. Os primeiros celulares, eles eram grandes, eles eram pesados, a bateria não durava nada. Hoje em dia os celulares são menores, eles parecem um computador de mão. A mesma coisa com a estimulação. E como é que esse aparelho funciona? Eu vou mostrar umas imagenzinhas para vocês. Ele tem um sensor, que é uma parte de borracha que tem os contatos metálicos. Ele é lógico que é uma borracha especial. Ele tem um fiozinho que vai por dentro do corpo e ele se liga ao gerador, que é como se fosse um microcomputador que fica dentro da pessoa, a 1 centímetro embaixo da pele. Então, ele é mais ou menos desse tamanhozinho assim. Ele é do tamanho mais ou menos dessa tampinha da minha câmera aqui que eu estou usando para gravar para vocês. E ele fica imperceptível depois de um tempo, porque ele é um aparelho bem pequenininho. Então, assim, a pessoa que faz um estimulador, que coloca um estimulador, ela não fica com nenhum tipo de fio para fora, nenhum tipo de aparelho para fora do corpo. Tudo é implantado dentro do paciente, por 2 pequenos cortes. Um corte de mais ou menos 10 centímetros no meio da coluna, lá na torácica, e um corte pequenininho aqui na parte do flanco para colocar o gerador. Eu tenho bastante experiência nisso, faz anos que eu faço estimulação e os resultados me surpreendem até hoje. E o que faz o resultado cirúrgico ser bom de um estimulador é você indicar bem. Gerador não é uma panaceia para dor, ele não serve para tudo. Uma dor no corpo, fibromialgia, por exemplo, não se resolve com estimulador espinhal. Estimulador espinhal não resolve hérnia de disco. Estimulador espinhal não serve para lombalgia, para quem tem dor nas costas somente. A eletroestimulação, ela tem algumas indicações. O mais comum e o que faz parte da minha especialidade é implante de estimulador para tratamento da dor lombar baixa irradiada para as pernas crônica, que é a chamada síndrome pós-laminectomia. Uma doença que às vezes é de difícil diagnóstico. Às vezes até um colega médico não conhece a doença a fundo. E às vezes pode ser confundida com dor de origem psicológica, dor de outra causa. Então, às vezes ele passa por 1, 2, 3 médicos com diagnósticos variados. Ah, é uma dor muscular, ah, uma inflamação no nervo que não passou, ah, é fibrose no canal. E às vezes tem que passar com um médico especialista em dor mesmo, um médico que trabalhe com dor, para fazer o diagnóstico correto da síndrome pós-laminectomia e a gente poder fazer um tratamento mais avançado dessa doença. Olha quem veio me visitar, ó. Olha quem veio me visitar. Você quer isso aqui, Pop? É? Vídeo em casa tem essas coisas, né? O cachorro aparece. Ainda bem que ninguém tocou campainha até agora. Algumas pessoas me perguntam como é que esse aparelho funciona, né? Se ele tem bateria interna, se ele tem bateria externa, como é que é? Então o aparelhinho, ele tem dentro dele uma bateria. Tem modelos recarregáveis e o modelo não recarregável. O modelo não recarregável, ele já vem com uma bateria que vai durar um certo tempo. Alguns fabricantes falam de 3 a 4 anos. Outros modelos, eles são recarregáveis. E eles são recarregáveis igual aquela tecnologia de celular que você recarrega sem fio. Então o paciente, ele encosta o carregador no corpo e esse carregador consegue carregar a bateria dentro do corpo do paciente sem fio externo. Tem indicações para um e indicações para outro, tá? Os dois têm vantagens e desvantagens, tanto recarregável como não recarregável. Todo mundo fica ótimo com o estimulador? Todo mundo zera da dor? O que eu vi bastante na minha carreira são pacientes que melhoraram demais com o estimulador. Alguns pacientes tomavam morfina, tomavam mais remédios opioide, antidepressivo, remédios como gabapentina e acabaram abandonando a medicação depois de um tempo de estimulação, não necessitando mais desses remédios. Outros pacientes de casos mais graves
Mesmo que ele tivesse que continuar tomando remédio, o que eles me relatam? Que uma dose muito menor dessa medicação volta a fazer efeito. Uma pessoa tomava 100 miligramas de morfina no dia, ela passa a tomar 20 miligramas de morfina por dia, um exemplo, tá? Quando eu indico estimulador? Eu indico estimulador quando o paciente tem uma patologia compatível com síndrome pós-laminectomia, que já tem todos os tratamentos e continua com aquela dor que a gente chama de 10, né? 0 é aquela dor que você não tem dor nenhuma e 10 é a pior dor que você pode imaginar. Então, pacientes que têm dor 7, dor 8, dor 9, dor 10, constante, é uma boa indicação para estimulação. Lógico, sempre caso a caso, tá? E para a gente saber se é caso ou não é caso, a gente precisa analisar várias coisas. História clínica do paciente, exames como ressonância magnética, eletroneuromiografia e o conjunto dessas informações que vai dar para a gente a indicação correta, se é para colocar ou não colocar estimulador. Mas eu venho trazer essas informações de estimulador como uma coisa de esperança, porque muita gente que está em casa e vê um parente sofrendo, vê uma mãe, às vezes, um parente que operou e não consegue ter vida e nem sabe que existe uma possibilidade de melhora. Então é por isso que eu quero espalhar essa mensagem, eu quero espalhar a mensagem que a eletroestimulação é uma realidade, ela funciona e ela tem indicação. Então, assim, quem tem dor intratável, não deixe de procurar o tratamento, porque existe e funciona.